Olá, tudo bem? Eu fiz um pequeno desenho aqui ilustrando mais ou menos a situação que a gente tem. Inicialmente a gente tem um tubo e ele tá totalmente preenchido de água. Tá legal? Essa água aqui, como é só um líquido, é a mesma altura, né? O mesmo nível de água. Tudo certinho aqui as medidas que são dadas pra gente. Depois que o óleo é adicionado, ó, o óleo aqui em amarelo, o que que acontece? O óleo vai até em cima, tá? Porque como a gente quer o máximo de óleo, a gente quer o tanto de óleo que a gente consegue colocar até transbordar, no caso. Então, o óleo vai até em cima e além de ir até em cima, ele ainda vai um pouquinho mais para baixo daquele nível de 40 que a gente tinha, né? Que era 40 centímetros para cima. Então, o óleo ainda vai um pouquinho mais para baixo do que isso, que a gente pode chamar de X. Aí, na hora de igualar as pressões, a gente sabe que nessa divisão entre os líquidos é que a pressão vai ser a mesma, porque aqui a gente já considera a pressão da água e a gente diz que toda a pressão que existe acima desse ponto aqui desse lado vai ser igual a toda a pressão que existe acima desse ponto aqui desse lado. Aqui a gente sabe que tem o 40 centímetros, que a questão já tinha dado pra gente, e aqui tinha mais 40. Mas a gente vai saber que o óleo vai afundar só um pouquinho, que a gente chamou aqui de X. Aí, esse tanto aqui que afundou, a água que estava aqui, teve que ir para algum lugar. Veio aqui para esse lado. Então, ó, veja que a água aqui aumentou X centímetros, né? Aqui era o nível que ela estava antes e ela foi X centímetros para cima. Mas como a gente vai considerar aqui o nível de separação, a gente também tem que considerar esse x que está aqui do lado para poder fazer a igualdade, entende? A gente tem que considerar tanto o x que vai subir, o x que a água subiu ali a mais, tanto esse x aqui que a gente tem, tudo bem? Então, o que que acontece? Ali a gente igualando a pressão, a gente tem o quê? 0,8 aqui do óleo, vezes 10, né? MGH vezes 10 vezes o 40 centímetros mais o X, que a gente não sabe quanto que é. E na água a gente tem a densidade de 1, a gravidade de 10 e a altura de 2x. Por quê? Porque é o x do nível que o óleo desceu mais o x da água que subiu, que a gente tem que considerar no mesmo nível. A gente não pode considerar a partir do nível que a água estava antes, a gente tem que considerar do nível de separação do óleo. Então, fica 8 vezes 40 mais 8 vezes x é igual a 20 vezes x. 8 vezes 40 é 320, 20x menos 8x é 12x. Dividindo, a gente tem 8 sobre 3 centímetros para x. Então, a altura do óleo vai ser o quê? Vai ser 40 centímetros mais 80 sobre 3, que fazendo o MMC ali, passo 3 multiplicando, né? Vai dar 200 sobre 3 centímetros de altura. E daí é só aplicar na fórmula do volume, onde a área da base vezes a altura. A área da base é 6, a altura é 200 sobre 3, quando você faz essa multiplicação, você tem 400 centímetros cúbicos. E assim a gente descobre o volume.